Olá, alunos da Escola de Aplicação. Aqui de novo é o professor Jonathan Rabelo e vamos à nossa segunda videoaula com o tema Estratégias de Leitura, né? Como eu expliquei no vídeo anterior, a equipe de língua inglesa se reuniu e nós temos a série de vídeos que vão ajudá-los a desenvolver a leitura em língua estrangeira, mesmo para aqueles alunos que nunca estudaram o idioma. De posse dessas estratégias, vocês vão conseguir identificar as ideias mais importantes do texto e fazer uma boa prova do Enem, certo? Na videoaula anterior, nós tratamos de duas estratégias: a identificação das palavras conhecidas e a identificação das palavras cognatas ou transparentes, que são aquelas palavras em inglês, mas que são muito parecidas com o português. Fazer essa identificação, que é algo bem simples, reduz significativamente o número de consultas ao dicionário. E assim vocês economizam tempo e conseguem agilizar a resolução das questões. Tá? Bom, seguindo esse mesmo caminho, na videoaula de agora nós vamos trabalhar a inferência, né? Que é mais uma estratégia que vai ajudá-los a reduzir a quantidade de consultas ao dicionário. Tudo bem? Então vamos à nossa apresentação. Mais uma vez, digo que esses vídeos eles foram organizados pela equipe de língua inglesa, certo? Na tentativa de ajudá-los na prova do Enem, especialmente nesse período tão conturbado que nós estamos passando. Bom, então vamos ao material. Esse é o material da aula 2, né, que consta lá no nosso, no nosso Google Sala de Aula. E acredito que alguns de vocês tiveram acesso a esse material, foram buscá-lo lá na Escola de Aplicação. Vamos à leitura. De acordo com o Wikipedia, infográficos são textos visuais explicativos e informativos que unem o verbal e o não verbal. Eles são muito utilizados em mídias impressas e apreciados por leitores que valorizam a maneira objetiva em que as informações são apresentadas. No Enem, é comum encontrar questões com esse gênero textual. Elas geralmente demandam a identificação do objetivo do texto e ou a precisão das informações lá apresentadas, né? Então, observem que os infográficos eles estão muito presentes na prova do Enem, certo? Acredito que em todas as edições sempre tinha um pequeno infográfico que precisava ser analisado. Bom, utilizemos novamente as estratégias de leitura para compreender bem os dados apresentados no infográfico que segue. Use um marca-texto para destacar as palavras transparentes ou cognatas. Use uma outra cor para as palavras conhecidas. Lembrando, pessoal, todos nós conhecemos algumas palavras em língua inglesa. Todos nós. Se você conhece a frase I love you, você já conhece eu, I, o verbo love, amar, you, você. Então, você já conhece palavras. Todas elas fazem parte do nosso arcabouço. E o ideal é que com a prática, né, a constante prática que nós vamos ter nas nossas leituras e resoluções de exercício, esse leque de palavras conhecidas ele vai ampliar, certo? Então, voltemos à apresentação. Por fim, use um dicionário para identificar o significado das demais. Em certos momentos, você não precisará consultar o dicionário, pois será possível inferir o significado de certas palavras. Tomemos o título do texto a seguir como exemplo. Qual o significado da palavra em negrito? Então você tem assim, o título do texto, que é esse aqui, olha, diz Stop Smoking, Start Repairing, né? Então, stop smoking, a gente sabe que é pare de fumar. Olha, stop é uma palavra que muita gente deve conhecer. Smoking também, né? Start repairing. Repairing, olha, reparar. No caso, a se recuperar. Então, vamos tentar inferir o significado desse start aqui. Pare de fumar, alguma coisa a se recuperar. O que seria esse alguma coisa? Bom, eu acho que como vocês vão pensar no verbo começar. Pare de fumar, stop smoking, comece a se recuperar, start repairing, certo? Bom, então esse é o texto, né, um infográfico que nós temos aqui.
eu gostaria que vocês utilizassem aquela estratégia de identificação das palavras cognatas, identificação das palavras conhecidas e tentem inferir o significado das demais. Tudo bem? Deem uma pausa no vídeo e tentem tentem fazer a leitura desse texto, certo? Bom, acho que já tiveram tempo para ler, né? Deram uma pausa no vídeo, então vamos agora à identificação das palavras cognatas, certo? Então, olha só, sense, senso ou sentido, né? Olha aqui, olha, function, função, né? Olha aqui a quantidade, excess, excesso, hours, horas, carbon, carbono, monoxide, monóxido, né? Que mais? Olha, aqui vocês têm $4.000, que é uma informação conhecida. Olha aqui, risco, risk, dramatically, dramaticamente ou drasticamente, né? Ability, habilidade, risk de novo, heart disease, nicotina, nicotine. E olha só a quantidade de palavras que a gente já não vai pesquisar, certo? Bom, vocês estão vendo aqui essas palavras, hours é horas, né? Deixa eu ver se tem mais algum com horas. Não, só isso aqui. Vamos agora em busca das palavras conhecidas. Eu vou grifar as conhecidas desse azul aqui. Bom, eu acho que vocês já percebem que esse in aqui, ele é o em, né? Em uma, e aí vocês sabem, se for muito in, que é em uma week, talvez vocês já percebam, alguns já conheçam, né? Mas semana, né? Aqui é hora, aqui é semana, esse months deve ser o quê? Em 3 meses, em um ano. Olha só, então isso aqui tudo são unidades de tempo. Em 5 anos, em 12 semanas, em 12 meses e em 5 dias. Olha, dia, days, né? Não, acho que é mais uma palavra conhecida, não chega a ser uma palavra cognata. Não sei, vai da percepção de cada um. Olha só, então vamos dar uma olhada aqui no que está escrito aqui. Em uma semana. Your, eu acho que vocês já conhecem, né? What's your name? Qual o seu nome? É o seu. O seu senso de. Aí talvez vocês não conheçam essas palavras aqui. Aí vale a pena pesquisar. O seu senso de. Dá até para inferir pela foto, né? Que está apontando para cá. O seu senso de paladar, taste, e olfato. O que vocês acham que acontece com uma pessoa que para de fumar em uma semana? O sentido, né, do paladar e do olfato melhora, né? Eles melhoram, né? Olha aqui, your. Bom, lung. Talvez você não saiba o que é lung, mas como ele está apontando para cá e é um texto que fala de fumantes, né? Talvez ele seja um órgão. Que tal o pulmão? É isso mesmo. O seu pulmão função. Ficou estranho. É a sua função pulmonar. Isso aqui talvez vocês tenham que pesquisar. Increased. É aumentou. Né? Has increased. Aumentou em 30%. Em 8 horas, olha, em 8 horas, o excesso de monóxido de carbono está, vocês sabem o que é out? Fora. Fora do que? Do seu corpo. Em 8 horas, o excesso de monóxido de carbono está fora do seu corpo. Certo? Olha, em um ano. Essa frase aqui é um pouco chata. A pack-a-day smoker will save over $4,000, ok? A smoker é o fumante, né? Smoke é fumar, smoker é o fumante. E é um fumante de um pacote por dia, ou seja, aquele fumante que fuma um pacote por dia vai salvar. Olha, não é salvar, na verdade ele vai economizar mais de $4.000. Em 5 anos, o seu risco de uma stroke. Se você não sabe o que é stroke, você pode ver pelo infográfico que é alguma coisa relacionada ao cérebro.
has dramatically decreased. Increased é aumentou. Decreased é diminuiu. O risco de... Esse stroke aqui é derrame. O risco de derrame diminuiu drasticamente. Em 12 semanas. Lungs, você já viu bem aqui que é pulmão. Os seus pulmões reganham ou recuperam a habilidade de limpá-los, de se limpar, de limpar a si próprios. Esse themselves é essa ideia de a si mesmo. Em 12 meses, o seu risco de... Olha, de heart, você pode não saber, mas pelo local aqui ele deve estar falando do coração. O seu risco de doença do coração has halved, o verbo have é cair pela metade. Então, has halved é caiu pela metade. O seu risco de doença do coração caiu pela metade. Em 5 dias, a maior parte da nicotina, aqui você já viu, olha, is out of your body, está fora do seu corpo. E aí ele encerra. Cada cigarro que você não fuma está fazendo bem para você. Is doing you good. Certo? Então vocês viram, meninos, que no fim das contas a gente precisou pesquisar 1, 2, 3, 4, 5, contando com o pulmão, 6, 7, 8, 9, talvez aqui 10, 11, 12 palavras apenas que a gente precisou pesquisar. E anotem a tradução dessas palavras, porque vocês podem aprendê-las e elas entram para o arcabouço de palavras conhecidas. E quanto mais palavras conhecidas, menos consultas ao dicionário. Tudo bem? Então agora eu gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo e fizessem para mim as questões 1 e 2 do material. Tudo bem? Deem uma pausa no vídeo e já já a gente corrige. Bom, acredito que já fizeram a questão, então vamos ao exercício. Assinale a alternativa que não apresenta algum dos possíveis objetivos do texto. Lembrem-se que todo texto ele tem um objetivo. Aqui ele está dando vários e a gente tem que ver um que provavelmente não se encaixa. Letra A. Incentivar as pessoas a parar de fumar. O texto inteiro, de fato, é um grande incentivo ao fim do tabagismo. Então, acreditamos que essa aqui é verdadeira. Ela é um objetivo do texto. Apresentar os malefícios do cigarro. Aqui vocês veem vários malefícios do cigarro. Eles estão todos apontados. Então, esse provavelmente também é o objetivo do texto. Determinar o tempo de recuperação do corpo após o fim do uso dos cigarros. Olha, 1 semana, 3 meses, 8 horas, 1 ano. Então, esse também pode ser um dos objetivos. Descrever as principais doenças associadas ao cigarro. Olha, aqui ele fala de problemas no coração, ele fala de derrame, mas ele não fala de outras doenças. Talvez esse não seja lá o objetivo do texto, né? Então, acredito que se for para marcar uma, seria essa daqui, né? Esse não é um dos objetivos do texto. Promover um estilo de vida mais saudável é essa frase de impacto que aparece aqui no final, né? Bom, número 2. De acordo com o texto, pessoas que param de fumar sentem melhor o gosto dos alimentos. Ele diz aqui que em 1 semana o seu senso de paladar e de olfato melhora. Então, tá certo. Economizam dinheiro? Sim, ele fala bem aqui, olha, que uma pessoa que fuma um pacote por dia economiza $4.000 no fim, né? Em 1 ano. Diminuem as chances de doenças cardíacas? Sim, também. Ele fala bem aqui do risco de doenças do coração que cai pela metade. Eliminam a nicotina do corpo em aproximadamente 5 dias? Será que é 5 dias? Bora dar uma olhada lá. Em 5 dias, a maior parte da nicotina está fora do seu corpo. Tá certo. Nossa, todas estão certas? Todas as alternativas anteriores estão corretas. Exatamente. Então, todas as alternativas anteriores estão corretas. Essa é a alternativa. Tudo bem? Bom, passemos então ao olhar para a gramática, né? E agora nós vamos estudar esse tempo verbal que vai ajudá-los um pouco.
Ele é o presente perfeito, certo? O presente perfeito, o present perfect, é um tempo verbal em língua inglesa comumente utilizado para se referir a eventos no passado com alguma conexão com o presente. É engraçado, né? Fala-se present perfect, presente perfeito, mas ele é basicamente para falar de coisas do passado, tá? Ele é composto, tá, gente? Ele tem duas partes. É um tempo verbal que ele tem duas partes. Ele é formado pelos auxiliares have ou has, seguido do verbo principal no particípio. O texto acima apresenta 3 frases nesse tempo verbal. Transcreva-as abaixo. Então, olha aqui, olha. Essa é a primeira. Your lung function has increased 30%. A sua função pulmonar aumentou 30% naquela quantidade de tempo lá que ele disse. Olha aqui como ele tem o has e o verbo no particípio. Tudo bem? Então vamos voltar ao texto e eu quero que vocês achem as duas outras frases no Present Perfect. Deem uma pausa, achem essas frases e ponham lá no exercício. Ok? Então vamos dar uma olhada aqui. Quais são as duas outras frases? Your risk of a stroke has dramatically decreased. O seu risco de um derrame reduziu drasticamente. E a outra, your risk of heart disease has halved. O seu risco de doenças do coração cai pela metade, né? O quadro abaixo indica o uso do auxiliar, que depende do sujeito da frase. Ou seja, se você tem que saber quando que você vai usar o have ou haven't na negativa, has ou hasn't na negativa. Basicamente é com esses sujeitos. I have, we have, you have, they have. He, she, it, has. Certo? E também é importante aprender o particípio de alguns verbos. Faça uma pesquisa e complete a tabela. Então, quem já estudou um pouquinho de inglês, lembra que os verbos eles têm a sua forma no infinitivo, no passado e no particípio. To reduce, reduzir. Reduzir, reduziu, reduzido. To increase, aumentar. Aumentar, aumentou, aumentado. Tá? Eu sempre indico para os alunos para eles não traduzirem a sua função do coração tem aumentado, fica estranho. Usem aumentou. O seu risco de derrame diminuiu drasticamente, ao invés de tem diminuído, fica estranho. Então traduzam usando o passado. Mas a forma é have, has e particípio, tá? Olha, qual seria o do to study? To study, studied, studied. Estudar, estudou, estudado. Pesquisem outros verbos regulares e completem essa tabela. Joguem no Google, pesquisem, porque é bom vocês conhecerem alguns verbos e as suas formas no passado e no particípio para poder ter a leitura mais rápida. Tá? E por que eles são regulares? Porque para transformar para o passado basta colocar o ed. E para o particípio também. Certo? Alguns casos você vai ter que colocar ied, enfim, vocês já devem. Façam a lista, só a lista já vai ajudar, não precisa aprender as regras de transformação dos verbos regulares. Os irregulares, por outro lado, é uma decoreba, certo? Por quê? Porque eles não têm uma forma regular de passado, né? Cada verbo vai ter a sua forma de passado. Então, por exemplo, o verbo go, no passado é went, no particípio é gone. Ir, foi, ido. Forget é esquecer. Forget, forgot, forgotten. Então, esquecer, esqueceu, esquecido. Eat, no passado. Ate, no particípio, eaten. Então, tentem pesquisar alguns verbos no particípio para completar e estudem esses verbos. Vai fazer muito bem para a leitura, para as habilidades leitoras de vocês. E, finalmente, vamos aprender alguns vocabulários. Né? Vamos aprender um vocabulário. Organizar as palavras em grupos é uma excelente maneira de ampliar o seu vocabulário em língua inglesa. Complete o quadro abaixo com as palavras do texto. Caso queira, ponha a tradução entre parênteses. Tá? Então aqui, olha, tem unidades de tempo. Hours, horas, days, dias. Achem lá partes do corpo, substâncias tóxicas, sentidos, né? E doença cerebral. Deem uma pausa e façam esse exercício. Pausem o vídeo e façam o exercício. Bom, então acho que agora a gente já pode corrigir. Quais são as palavras de unidades de tempo no texto? Hours, days, weeks, semanas, months, meses, years, anos. Partes do corpo.
lung, pulmão, heart, coração. Substâncias tóxicas: carbon monoxide, monóxido de carbono, nicotine, nicotina. Sentidos: taste, paladar, smell, olfato. E uma doença cerebral que tenha lá: stroke, derrame. Ok? Bom, assim nós finalizamos a nossa apresentação e essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora, pessoal, a próxima etapa é fazer um pequeno exercício que tem lá, no qual vocês vão ter a chance de treinar a identificação de palavras cognatas, a identificação de palavras conhecidas e a inferência, tá? É um exercício muito bacana, no qual vocês vão poder tanto treinar essas estratégias quanto aprender coisas interessantes, porque nós pegamos manchetes do jornal da BBC, certo? Então lá tem umas informações bem legais que, quem sabe, podem até servir de arcabouço teórico para a produção de redações ou coisa do tipo. São coisas bem recentes, bem atuais, acho que vocês vão gostar. Vale a pena fazer o exercício, tá bom? Então, é apenas isso. Até a nossa próxima videoaula.